Maurício Campos de Souza, e hoje vai haver uma audiência pública sobre a cajucultura. E eu quero perguntar ao senhor Maurício, qual é a importância da cajucultura para os estados nordestinos? A importância é infinita. Segundo dados do IBGE, a gente tem aproximadamente cerca de 53 mil sítios, produtores de caju, e a gente está falando direta e indiretamente mais de meio milhão de pessoas trabalhando com a cajucultura. Lembrando que a maioria desses produtores são pequenos produtores da agricultura familiar, e aí você tem, além de você gerar renda, você tem a questão também de eliminar também essa evasão dos jovens que cada vez mais estão saindo do campo, gerando oportunidades. Em alguns casos, por exemplo, como o Ceará, de 184 municípios, 153 produzem caju, então, ou seja, existe um potencial para gerar renda de uma maneira homogênea. E lembrando que o caju em si ele é um produto extremamente adaptado ao semiárido, então ele se adapta muito bem ao semiárido, ele, entre aspas, ele consegue produzir um período na entre-safra, ou seja, onde não está produzindo outras culturas e está gerando renda para a população, Então ele hoje está vinculado à questão nutricional, está vinculado à questão tecnológica, você pode produzir hidrogênio verde através da polpa caju, LCC, que é utilizado na indústria petrolífera e tudo mais, então, ou seja, o potencial é imenso. Além dos estados do Nordeste, o caju é cultivado em alguma outra região do Brasil, economicamente falando? Na verdade, ele vem se expandindo. Hoje nós, na verdade, não somos mais a liderança mundial, e aí, gradativamente, isso vem se expandindo na América do Sul e dentro do próprio Brasil. Basicamente, você tem a cajucultura forte no Nordeste, o principal é o Ceará, depois o Piauí e o Rio Grande do Norte, mas hoje tem também cajucultura no Pará, no Tocantins, no Amapá, no Mato Grosso do Sul, até o norte de São Paulo começou a produzir também caju, que a gente chama o caju de mesa, para vender diretamente, mas também vender a castanha processada e seus derivados, cajuína, suco, enfim, e outros produtos. Então está cada vez mais se expandindo, porque é uma planta altamente adaptativa, Então, além do Brasil, tem outros países que produzem. Realmente, quem é que compete com o Brasil na produção mundial de caju? Hoje, na verdade, a gente tem grandes competidores na Ásia e na África. Hoje, o maior competidor nosso, diretamente, o maior do mundo, o maior produtor do mundo, na verdade, é a Costa do Marfim. Antes de terminar o ano, eles já estão com 1.300.000 toneladas em produção. Só para fazer um comparativo, o Brasil inteiro, todo o ano passado, produziu 140.000 toneladas. Ou seja, o número dele é quase 10 vezes o nosso. E até para fazer um comparativo, você pega o Guiné-Bissau, que é um país um pouco maior que Alagoas, produz o dobro do que o Brasil produz, cerca de 240.000 toneladas. Então, o caju, se ele é nativo do Brasil, ele é nativo do Brasil? Ele é nativo do Brasil e foi levado para fora. Então podemos dizer que o caju passou por um processo semelhante ao da seringueira e do cacau, ou seja, houve uma pirataria? Não necessariamente, porque assim, foi levando, mas o que acontece? Com o tempo também, os nossos concorrentes, eles começaram, na verdade, a investir em tecnologia. Então houve também uma transferência de tecnologia que cada vez mais fortaleceu esse desenvolvimento. E hoje, além da castanha, esses países também estão começando a desenvolver, na verdade, o processamento. Fazer caju, cajuína e derivados de modo geral. E com o tempo, e também por estar geograficamente mais próximo do mercado consumidor, como a Europa, por exemplo, então eles acabam também tendo um poder de barganha, enfim, de custos que nós não conseguimos entregar muitas vezes para o cliente. E de que modo a Embrapa pode desenvolver cultivares mais produtivas e melhorar a produção de caju no Brasil? Na verdade, o que a Embrapa precisa, eu não sei quem vai ouvir isso, mas na verdade o que a Embrapa precisa é de mais verba para que seus pesquisadores possam cada vez mais desenvolver, e não só a Embrapa, mas também institutos tecnológicos, universidades federais que já desenvolvem também trabalhos voltados para a cajucultura, precisam ter o suporte adequado para produzir cada vez mais pesquisa direcionada para o mercado. Como eu falei, você tem pesquisa, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará desenvolvendo hidrogênio verde a partir do pêndulo do caju, tem um LCC que pode ser utilizado na confecção, por exemplo, na produção de painéis solares. Então, assim, Embrapa, Universidades Federais, Institutos Federais, universidades estaduais também estão desenvolvendo pesquisa. Então, toda essa cadeia acadêmica trabalhando em prol da cajucultura vai ser fundamental para o desenvolvimento. Muito obrigado. Eu que agradeço.